Olá, amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência, então a gente vai para a nossa segunda aula do mini curso Definições e Conceitos da Marcação no Futsal. Na última aula a gente falou aí sobre os tipos de marcação, que elas são, que existem três tipos, né? Marcação por zona, marcação mista e individual. A gente falou sobre as linhas de marcação também, que são os pontos de referência onde a equipe vai marcar e achar os pontos de equilíbrio, e alguns princípios táticos aí para uma defesa bem efetiva. Se você ainda não assistiu essa aula, o link está aqui na descrição e você pode clicar lá e acompanhá-la para dar sequência então nesse mini curso. Você assiste a primeira aula e vem para a nossa segunda aula aqui, onde hoje a gente vai falar sobre os sistemas de defesa, de um conceito geral e também aprofundando aí o sistema de defesa por zona. A gente vai aprofundar aí sobre esse tema. Bom, a gente vai começar aí conceituando, então, tipo de defesa e sistemas de defesa. A gente vai dar um conceito para isso. Lembrando que são conceitos e termos diferentes. O tipo de defesa, ele se define, então, como a forma em que os espaços da quadra são ocupados, a intensidade da marcação, a movimentação e a execução aí de coberturas e ajudas defensivas. Ou seja, os tipos de marcação, então, ele define como a sua equipe vai marcar, se ela é individual, se ela é por zona, enquanto o sistema de defesa ele se define pelo posicionamento dos jogadores dentro da quadra, ou seja, é o desenho da sua equipe colocado em quadra aí na hora de realizar a marcação. Então, o tipo seria como você vai marcar e o sistema de defesa seria o posicionamento dos jogadores aí para executar a marcação. Os sistemas de defesa, então, mais comuns aí que a gente encontra no futsal, a gente classifica como três, que é o 1-2-1, também conhecido como losango, mas 1-2-1. Eu coloco esse sistema de defesa, a gente está falando ainda de um conceito geral. Então você pode marcar individual e utilizar o sistema de defesa 1-2-1, que seria o posicionamento inicial da equipe. Ou seja, se o adversário está jogando em 3-1, você vai posicionar a sua equipe em 1-2-1. Esse então seria o sistema de defesa que você vai utilizar. O tipo de marcação é individual, cada um vai acompanhar o seu, mas o sistema de defesa é o 1-2-1. Mesmo vale para o 2-2. Eu posso colocar ele 2-2, é definido como quadrante também, mas como eu já falei, ele depende do tipo de defesa que você vai colocar na sua equipe. Se você quer uma marcação mista, você pode usar o 2-2 também. Individual pode utilizar o 2-2, por exemplo, se o adversário está jogando um 4-0, posicionando em 4-0, você pode posicionar um 2-2, que seria o sistema de defesa, e a marcação é individual, como pode ser por zona. Eu posiciono minha equipe em 2-2, mas vou marcar por zona, não vou acompanhar meu adversário. E também o outro sistema comum é 1-2-1, que seria este posicionamento, também conhecido como Y ou também como funil, que também pode ser utilizado em qualquer tipo de defesa. Então acho que ficou bem conceituado, né? Que o tipo de defesa é como você vai ordenar que a sua equipe marque, se ela vai acompanhar, se ela não vai, e o sistema de defesa é o desenho qual você vai posicionar a sua equipe dentro de quadra. A gente vai aprofundar agora, vai iniciar falando sobre o sistema de defesa por zona. Hoje o nosso tema principal é esse. O sistema de defesa por zona, então, já diz, né, que o próprio jogador ele ocupa uma determinada zona e ele não acompanha nenhum jogador. Então, independente das movimentações de como o adversário vai jogar, o adversário ele é responsável por determinado setor. Aliás, a minha equipe é responsável por determinado setor e ela não acompanha o jogador independente para onde ele movimentar. Porém, necessita de bastante treinamento para que os movimentos sejam sincronizados e os atletas aí eles saibam ocupar bem os espaços que eles são ordenados a ocupar, para não deixarem nenhum companheiro aí sobrecarregado. Então, por isso que é importante ter bastante o conhecimento dessa defesa, que os atletas também tenham esse conhecimento e para saber exatamente qual é o posicionamento ideal aí e a função de cada um dos jogadores.
Bom, a gente vai destacar aí alguns pontos positivos da marcação por zona, começando aí porque ele possibilita muitos contra-ataques, é muita transição. Então você está marcando às vezes meia quadra, você consegue recuperar, você tem um espaço bom para contra-atacar. Se você explorar bem isso, treinar bem isso, você vai fazer bastante gol de contra-ataques. Isso aqui é muito interessante. Outro fator positivo é que ele facilita bastante as coberturas e recuperação de posse de bola. Então, às vezes, quando o adversário é uma equipe que tem um jogador ali que se destaca por uma qualidade técnica individual, principalmente de drible, você consegue muitas vezes neutralizar esse jogador marcando por zona, porque ele sempre vai ter coberturas. Então, se ele vence o primeiro marcador, vai ter uma cobertura. E muitas vezes, uma marcação bem encaixada já tem uma cobertura da cobertura. Então, sempre vai dificultar muito a ação desses jogadores aí que gostam do jogo de 1 para 1. Outro fator positivo, que o jogador aí que tem posse de bola está sempre marcado. Então, aonde essa bola for percorrer aí dentro da quadra, sempre vai ter algum jogador que está responsável naquele setor ali que vai estar dificultando a ação dele, vai estar sempre marcado. Isso é um ponto positivo e muito favorável aí para a defesa ser eficiente. Outra situação também que ela dificulta a bola nas costas. É difícil mesmo você conseguir um passe pelo alto, uma bola nas costas, porque você tem cobertura, os jogadores estão sempre bem posicionados. Para isso acontecer, é só havendo alguma falha na defesa. Como você tem sempre bastante coberturas, fica difícil aí de conseguir uma bola nas costas. Também o fechamento do meio da quadra, como você sempre se preocupa em fechar a diagonal, essa bola é difícil. Porém, possibilita ataques pelas paralelas. Então, necessita aí de uma boa sincronia, necessita também de quando essa bola, às vezes, chegue num fundo de quadra, tem alguma dobra, um agrupamento, possibilitando e ofertando aí somente passe para trás para o nosso adversário. Outro ponto também é que ele pode reduzir o número de faltas, visto que nossa marcação deve chegar sempre equilibrada no adversário, isso às vezes diminui os contatos físicos, porém aumenta os contatos com a bola, né? E isso às vezes vai reduzir o número de faltas. É um ponto bastante favorável aí para uma equipe que marca por zona. Bom, a gente vai ver agora algumas desvantagens dessa marcação. Uma delas é que se o adversário movimenta rápido, fica difícil você ocupar os espaços aí dentro dos tempos que devem ser. Às vezes vai chegar quase que sempre, se uma equipe movimenta rápido, vai chegar atrasado. E o adversário pode tirar proveito disso. Então esses tempos aí tem que ser muito bem treinados para evitar que isso aconteça. Justamente treino aí de 1 toque, 2 toques para a defesa aí movimentar rápido. Ela aumenta também, de certa forma, o tempo de posse de bola do adversário. Por conta, você tem que achar o momento certo, o momento para conseguir subir de forma equilibrada. Então, isso favorece o adversário para ele pensar e ter um pouco mais de tempo de posse de bola, até você encontrar esse equilíbrio e conseguir subir a defesa de forma encaixada para tentar recuperar a posse. Ela necessita de muitos treinamentos para que se tenha eficiência, né, que ela seja de uma maneira efetiva, porque não adianta você quer começar a treinar marcar por zona, a competição é na outra semana, eu não vou conseguir encaixar, vai ocorrer muitas falhas. Então necessita de treinamento, necessita de muito entendimento da defesa para que ela consiga ter uma eficácia bem positiva. Ela também possui uma certa complexidade na aprendizagem. Se o atleta não teve nenhuma vivência de marcação por zona, ele vai sentir muita dificuldade na hora de aprender. Então o treinador aí tem que estar bem preparado, tem que ter bastante domínio mesmo, e ainda assim com certeza deve encontrar dificuldades aí para ensinar o atleta aí a desenvolver esse tipo de marcação. Bom, os pontos importantes aí para que tenha uma eficácia na defesa são alguns aí que a gente destacou. Uma delas aí é ter ótima sincronia de movimentos. Então os atletas aí têm que se movimentarem, saber aonde tem que ir, as coberturas chegar a tempo. Então essa sincronia de movimentos aí é importante para que tenha uma boa eficácia.
E, exige também uma constante comunicação de atletas, principalmente de quem está vendo o jogo lá de trás. Começando ali do goleiro, da segunda linha de marcação e depois da primeira linha de marcação também é importante. Quanto mais visão de jogo, maior tem que ser a comunicação desses jogadores, porque estão vendo tudo o que está acontecendo. A primeira linha ela deve ser agressiva, então marcação ativa mesmo aí nessa primeira linha, ela tem que ser agressiva, o portador da bola tem que ficar incomodado, ele não pode ter tempo para pensar, então tem que estar bastante ativa essa primeira linha da defesa. A indução do portador da bola sempre para a ala, justamente para possibilitar a cobertura. Então eu tenho que induzir meu jogador a jogar na ala, justamente porque ele vai ter que optar pelo corredor, e se ele optar pelo corredor eu vou ter cobertura ali para tentar recuperar essa posse. Como já dizia o professor Ferretti, a linha lateral ela é amiga da defesa. Então é importante ter essa indução aí sempre do portador da bola para a ala. Outro fator importante é chegar junto com o domínio da bola. Ou seja, quando o passe às vezes é atravessado, um passe que chega na ala, é importante que o jogador que for abordar ele chegue ao mesmo tempo do domínio. Isso vai gerar uma certa dificuldade no adversário que está portando a bola e vai acelerar a tomada de decisão dele. Muitas vezes fazendo com que o ataque perca o equilíbrio e a defesa consiga encaixar e recuperar a posse da bola. Outro fator importante é manter sempre equilibrado. Sempre definir os pontos de referência, como a gente já conversou aí no vídeo na aula anterior, falando das linhas de marcação, que às vezes se você define marcar, por exemplo, na linha 2, mas a defesa não conseguiu o equilíbrio, o ataque quebrou a defesa deve ter um segundo ponto de referência, que seria na linha 3 ou na linha 1, independente. Esse ponto de reequilíbrio deve ter, para manter a defesa sempre equilibrada. Lembrando que se for marcar de qualquer jeito, muitas vezes dá errado e acaba ocorrendo o gol do adversário. Então é importante que sempre a defesa esteja equilibrada dentro do sistema e do tipo de marcação que foi combinado e que foi trabalhado aí até chegar o dia do jogo. Bom, a gente vai falar agora sobre o sistema de defesa losango e quadrante, ou 1-2-1 e 2-2, que eu acho aí e considero que são dois sistemas interdependentes, ou seja, um depende do outro. Eles são um tipo de marcação por zona que um só funciona dependendo do outro. Não tem como você fazer o jogo somente em 2-2 ou então só 1-2-1, porque você precisa fazer um movimento de coberturas, então você precisa ter essa interdependência. E a gente vai ver aí na prática, agora tem um vídeo na prática, onde a gente vai falar e vai abordar melhor sobre este assunto. Então, trazendo uma explicação na prática, podemos ver então que a defesa ela se posiciona com referência à bola. A bola está no corredor central, a equipe se posiciona em 1-2-1 ou losango, conforme a gente pode ver o desenho ou o sistema defensivo que a equipe está posicionada. Mas com o jogo decorrendo e as movimentações da bola, a equipe também usa outra referência que é a ala, alternando então a defesa para 2-2 ou quadrante. Ou seja, é por isso que existe essa relação interdependente entre os dois sistemas, o 1-2-1 e o 2-2. Porque quando a bola está no corredor central, então a equipe se posiciona em 1-2-1. Quando essa bola é posicionada, ela é transferida para a ala, a equipe se posiciona em 2-2. Procurando sempre fechar esse passe do meio, ofertando ao adversário sempre o passe para trás ou o passe atravessado. E ainda dando corredor para um drible, tendo cobertura para recuperar essa posse de bola. E é por isso que se torna muito difícil a eficácia de um dos sistemas sem interdependência do outro. Então é necessário que haja a alternância entre os sistemas quadrante e losango para uma defesa mais segura e sólida. Assim, então, possibilita que as linhas de trás possam sempre oferecer cobertura para o companheiro que está abordando o adversário com posse de bola. E nesse vídeo ainda podemos observar que a equipe está seguindo aquelas recomendações que eu destaquei em alguns dos slides anteriores, que apontam os pontos que são importantes para a eficácia da defesa por zona.
Nesse quadro, podemos ver a abordagem do atleta ali que está marcando. Ele chega junto com o domínio do portador da bola. E ele dificulta a ação, então, desse jogador. E ainda podemos destacar aí mais itens que atendem os requisitos aí, da boa defesa, como a sincronia dos movimentos, a primeira linha que está bem ativa e a indução aí para a ala. Podemos ver esses requisitos aí que atendem aqueles pontos que foram destacados no slide anterior para uma boa defesa. Legal. E agora, qual é o momento apropriado para subir a defesa? Bom, a gente vai abordar em mais um vídeo esse tema aqui que é muito interessante a gente conversar. O momento de subir a defesa é o momento em que o adversário que está atacando encontra-se em um certo desequilíbrio ofensivo. E a defesa então consegue se encaixar e fazer uma certa pressão aí no adversário para recuperar a posse de bola. E o momento ideal que me refiro é como podemos ver agora no vídeo. Um deles é quando o adversário vira de costas para o gol que ele está atacando. Ó, novamente, o adversário está atacando, não encontrou passe, virou de costas. É o momento de subir. E o que é importante só é também que as outras linhas defensivas também subam, exercendo uma pressão aí no adversário para dificultar aí sua ação ofensiva. Outro momento importante que pode ser feito a pressão ou subir a marcação é quando o ataque fica sem um ponto de referência, um passe de segurança, ou seja, aquele passe do fixo, né, que você pode dar o passe para trás, que você vai estar seguro. Quando as linhas ficam afastadas, né, como nesse último vídeo aqui, deixa eu retornar esse vídeo aqui. Então, ó, observamos que o ataque ele está com as linhas espaçadas, estão só com 2 jogadores e um passe de segurança apenas. O momento ideal, então, para a defesa fazer essa pressão e subir a marcação para recuperar a posse de bola. Mas a sensibilidade para o atleta detectar esse momento necessita de muitos treinamentos, orientações também durante os treinamentos, para que o atleta consiga aí obter então essa identificação mais facilitada aí do momento para subir a marcação. Também é importante estimular a comunicação de quem está nas linhas mais recuadas, a qual tem uma melhor visão aí do campo visual de jogo, né? Porque eles conseguem observar às vezes esses espaçamentos aí das linhas do ataque, enquanto a primeira linha, qual está abordando a bola, às vezes não tem esse mesmo contato visual, então por isso que é importante vir esse estímulo de trás aí para fazer com mais segurança. E também para que o atleta está abordando, ao ouvir esse efeito sonoro, que é para subir a marcação, ele sabe que ele está seguro e passivo de uma cobertura caso ele venha a falhar no lance. Isso dá mais segurança para ele, então para ele fazer essa abordagem de forma mais adequada também e mais segura. E agora, abordando o sistema de defesa Y, funil também conhecido, ou 2-1-1. É um tipo de defesa que, quando utilizado por zona, ele especificamente acontece nas linhas 1 e 2, diferente do quadrante losango, que é mais meia quadra, né? Você utiliza mais marcando na meia quadra. Enquanto o sistema Y, você vai utilizar ele justamente na parte ofensiva da quadra para tentar recuperar essa posse. Ele também vai colocar aí no vídeo, através de vídeo, aí a explicação aí na teoria e na prática aí referente a esse sistema de defesa. Uma coisa que é importante destacar é que os 3 sistemas, losango, quadrante e Y, eles estão interligados um com o outro. Ou seja, quando o Y você está marcando em cima, ela não dá certo, acontece uma quebra, você precisa reequilibrar num quadrante ou num losango de novo, aí de acordo com a referência da bola. Lembra disso, a gente vai explicar também de forma prática mais adiante. Marcação Y, utilizando ela de maneira por zona, a gente vai dar uma breve explicação aqui. Então o que acontece? Primeiro de tudo, o posicionamento deve ser um pouco mais recuado, mais na linha 2, ali um pouco entre a linha 2 e linha 3 também pode ser, justamente porque eu quero que o goleiro solte a bola aqui, ó, para mim exercer a pressão. Caso eu já saia pressionando, normalmente essa bola é transferida. Então eu quero que ele largue aqui. Então, vamos dar o exemplo. O goleiro soltou e o fixo é um jogador
destro. O que eu faço? Coloco o meu jogador aqui, ó, desse lado aqui, já isolando esse passe e induzindo ele para a perna ruim dele, ou a perna mais fraca, melhor dizendo, justamente para ele dar o passe para aquele lado. Agora, ele deu o passe. Se ele deu o passe, o jogador número 3 deve sair aqui pressionando. Deve pressionar, fechar o meio, enquanto o número 5 deve flutuar e ficar próximo à cobertura caso esse jogador venha para o corredor. E é justamente isso que eu quero. Eu quero que ele venha para o corredor para me abordar e tentar recuperar a posse da bola. O jogador número 4 deve fechar aqui um passe entre linhas, enquanto o jogador número 5 deve movimentar. Independente para onde ele movimente, ninguém acompanha ele. Numa situação como essa, normalmente o que acontece é esse jogador aqui, ó, vira aqui, ó, fazer um passe para um passe de segurança, né? Se essa bola é atravessada, o jogador número 4 deve disparar, enquanto o jogador número 5 deve flutuar para fazer a cobertura, e o jogador número 3 deve se posicionar aqui também fazendo uma possível cobertura para o jogador número 4, caso ele venha correr para o meio. Então, basicamente, o funcionamento é assim. Agora, função do fixo. Supondo, então, que o pivô venha buscar a bola no corredor, ele pode acompanhar aqui para tentar uma antecipação e também para dificultar o passe para esse jogador. Agora, se o pivô posiciona para o lado contrário, o jogador nosso fixo, número 2, pode ficar posicionado aqui fazendo uma cobertura. Justamente por que ele deve ficar aqui? Digamos uma bola aqui que o jogador número 3 venha a ter sucesso no drible e acompanhe junto. O que acontece? Venceu a primeira linha. Jogador número 2, fixo, já fica pronto para fazer uma cobertura para o número 5, enquanto o jogador número 4 e número 3 devem retornar para reencontrar o ponto de equilíbrio. Agora, uma segunda suposição. Se mesmo que a marcação esteja posicionada aqui, o goleiro tenta uma ligação direta. O que acontece? Nosso fixo deve vir abordar, enquanto o jogador número 3 aqui que está na cobertura deve vir fazer uma dobra. Então, para tentar recuperar essa posse da bola. Uma das possibilidades que acontece também dentro dessa marcação. E mais uma das possibilidades que pode acontecer é, por exemplo, o goleiro, se ele soltar a bola direto na ala, o jogador número 4 vem abordar, jogador número 3 vem fazer a cobertura, jogador número 5 posiciona aqui, às vezes esse jogador vem para fazer um passe de segurança, certo? E quando ele vem fazendo esse passe de segurança, normalmente essa bola aqui é andada para trás. E quando essa bola é andada aqui, qual que é o comportamento da minha defesa? Eu não posso deixar aqui esse jogador aqui, deixe esse homem sozinho. O que eu posso fazer? Esse jogador vem, isolando esse passe aqui, ó, acelerando essa bola ser atravessada para o outro lado. Enquanto esse jogador aqui, obrigatoriamente, terá que entrar em passe de segurança. Se ele optar por uma fugida, eu tenho o meu fixo para vir fazer uma cobertura, enquanto o jogador número 3 corre para fazer essa marcação aqui. Mas, se ele não optar e entrar no passe de segurança, eu já estou com o meu jogador número 5 encaixado aqui para fazer uma abordagem também agressiva aqui, ó. Essa bola vindo, ele já entra para fazer essa abordagem. Jogador número 3 já flutua para fazer a cobertura, enquanto o jogador número 4 já entra encaixando a marcação. Vamos procurar agora, a gente vai ver esse vídeo, essa marcação funcionando na prática. Bom, vamos ver na prática como funciona o sistema 2-1-1. Bom, pode ver o posicionamento inicial e a marcação vai de acordo com o posicionamento da bola. Sempre com as coberturas. Nessa situação aqui, obteve um erro, mas o atleta conseguiu ali se organizar, isolando o passe do lado oposto. Ó, o posicionamento inicial, bola que foi aprofundada, a cobertura do meio desceu ali para ajudar a recuperar essa bola. Saída lá em cima, cobertura, ó,
de acordo com o posicionamento da bola. Deu o corredor, o atleta faz a cobertura para recuperar a posse. Voltou para trás, o atleta desloca. Enfim, basicamente o que a gente explicou na parte anterior, na prática a gente pode ver como funciona então o sistema Y efetuado por zona. E finalizando, colocamos a relação que os três sistemas estão interligados nesse vídeo, qual o Y é realizado uma quebra e a defesa recompõe para marcar quadrante ou losango novamente. E agora a gente traz um exercício para vocês aí que estão acompanhando o nosso mini curso, para identificar o erro da defesa. Eu separei aqui alguns erros que aconteceram e vocês podem identificar e aí deixam nos comentários aí qual que é a visão, qual que é a opinião aí do erro que aconteceu. Na segunda-feira a gente vai apresentar um vídeo aí com a discussão aí sobre esses erros aí que cometeram aí dentro do sistema de defesa que a gente conversou até agora. Você também pode comentar, quer interagir referente a isso? Ali, ó, underline, arroba Fabinho, underline futsal, lá no Instagram, manda um direct lá que a gente pode estar discutindo em relação a isso também. Um tema muito interessante aí que a gente está colocando aí para exercitar e colocando todo mundo para participar aí desse mini curso aí, que está sendo bastante positivo. Então fica com o vídeo para acompanhar esses erros aí, a gente pode discutir. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Identificar os erros? Bom, deixo essa missão para vocês. Na segunda-feira a gente vem com outro vídeo, então, informando e discutindo aí sobre os erros que aconteceram dentro do sistema de defesa. E na próxima aula a gente vai falar então sobre o sistema de defesa individual e mista. Então, a gente vai falar sobre os desenhos dessa defesa e também a gente vai estruturar aí como é o funcionamento desses dois tipos de defesa, certo? Então, obrigado por assistir. Se não é inscrito aqui no canal, aperta ali, não custa nada, é rapidinho também. Se inscreva ali, compartilhe esse vídeo com seus amigos também, que você acha e que quer crescer dentro do futsal, quer aprender mais, a gente pode estar colaborando. Tem alguma dúvida, tem alguma crítica, alguma sugestão de melhora? Deixa nos comentários, entre em contato no direct ali que a gente está respondendo a todos e quer atender e quer melhorar cada vez mais. Certo? Um grande abraço, uma boa semana, fique em casa e até a semana que vem no próximo vídeo. Valeu!